Tenho vontade de ler a Bíblia, mas vi que há várias versões dela. Existe alguma que recomendas? Opa, não leias a Bíblia. Tu deves ter a Bíblia em casa, certo? Casa dos teus pais, ou dos teus avós, ou caraças. Deve ser uma coisa que não tenhas que comprar. Vai fazer pesquisa. Queres a Bíblia? Vai fazer pesquisa. Chegas, olha, vais logo ao YouTube, História da Bíblia. E vais ver vídeos de 15 minutos, 10 minutos, a explicarem tudo o que se passa na Bíblia do início ao fim. Antigo Testamento, Novo Testamento e o caralho. Pois pode ser que haja algum momento naquelas histórias em que tu digas: epá, isto do Moisés não me interessa um caralho. Epá, mas a paixão de Cristo interessa-me. Estás a ver? Pronto. E depois vais à procura daquilo. Portanto, depois pesquisas no YouTube acerca do episódio que te interessa. E vais ver gajos a explicar aquele episódio, o que é que aconteceu, o que é que diz e o que é que está escrito e não sei o quê. E que simbolismo é que tem e não sei o quê. E depois, se quiseres, podes ir à Bíblia e lês. Porque a Bíblia é amassadora de ler. Pá, amassadora é uma palavra fodida. Não é amassadora, mas é difícil de ler. Percebes? É difícil de ler. Porque a Bíblia tem muitas componentes diferentes. Tem uma componente muito histórica, em que estás a ler componente histórico que não interessa para um caralho. Tem componente moral, mas uma moral dedicada ao tempo específico dos manuscritos. Estás a perceber? E tipo, foda-se. Portanto, tens algumas coisas com as quais tipo, tu não te vais sentir deslumbrado, percebes? É mais do género, ok, então aconteceu assim. Ok, então aconteceu assim. Então o segundo livro aconteceu assim, está bem. Mas depois tens partes que são muito importantes. E a Bíblia não é feita para alguém ler por ti. Portanto, é fixe, sem dares o compromisso ao livro todo, porque é muito maçador e ocupa muito tempo, veres um vídeo de 15 minutos, que não te ocupa tempo nenhum, para escolher algum capítulo que te interesse, e depois atacares aquilo. Depois veres e leres, podes ir logo ler, mas também podes procurar pelo capítulo em si. Faz sentido? Mas eu queria ler para ser eu a tirar o significado lá e não a história contada, dependendo de quem está a fazer o vídeo, ser evangélico ou católico. Opa, mas os vídeos que eu estou a dizer não têm interpretação. Têm só mesmo o que é que está lá escrito. Não tem a componente de interpretação. Estás a ver? Tipo, do género, quando tu vais à procura do capítulo que te interessa, é o que é que está nesse capítulo. Estás a ver? Pronto. E depois é que podes ir ler acerca do capítulo, certo? Normalmente baseia-te numa cena católica, digo eu. E depois, mano, pode ser teologia bruta, pode ser um gajo ateu a falar daquilo. Tu tens montes de teólogos que são ateus. E a explicar aquilo. E depois vais tu ler. Dizer assim, não, isto parece-me muito interessante, eu vou ler esta merda. Mas que entras pela cena da religião adentro, mas é uma cena brutal. O único problema é que hoje em dia não vais ter muita gente para falar com, pá. Porque hoje em dia a moda é ser ateu sem perceber um caralho da religião. O pessoal nem sabe o que é isso. Eu já li a Bíblia toda. Mas não costumo ler. Rezo todos os dias. Eu não costumo ler. Já li a Bíblia toda várias vezes, até pá, umas 3 vezes. E não conheço a Bíblia toda de uma ponta à outra de cor. Já não leio também há algum tempo. Conheço muito melhor o Novo Testamento do que o Antigo. Né? Pá, também é um bocado normal, né? A parte da paixão de Cristo é a cena mais incrível. Pelo menos é o que eu acho. Já li 3 vezes, ler a Bíblia não leva vários meses. Não achas? Lê-se num tiro, mano. É ir andando aquilo. Pegas naquilo e comes aquilo num instante. Demora, mas não é 3 meses. Já li o Antigo Testamento, já. Mas não é tão interessante para mim. E é muito diferente do Novo Testamento. Mas também é fixe, também te faz pensar. Também há muita coisa que tem a ver com moral. E essas são as coisas melhores, não é? Aqueles dilemas de moral. Coisas simbólicas, que são intemporais. Fazem pensar acerca das coisas. A cena da Bíblia é ler um versículo todos os dias e ficar a pensar nisso. Tudo o que lá está, se pensares bem, pode bater sobre algo da tua vida nesse momento ou sobre a tua pessoa. Mano, isso é mais a cena dos espíritas, mano. Lá dos livros do Allan Kardec e do não sei o que do espiritismo, mano. Esses gajos é que têm livros assim e não sei o quê. Os versículos da Bíblia são por uma questão de orientação. Aquilo
O versículo não quer dizer nada, aquilo tem um contexto, não podes ler só um versículo. O que me incomoda um bocado na Bíblia é que ela foi alterada com os anos, acho que deveria ter sido preservada como foi escrita. Não tem qualquer tipo de alteração a Bíblia. O que tem é partes e de interpretação que são vistas como canónicas ou não. Portanto, partes que para uma interpretação religiosa fazem parte da Bíblia e, segundo outra doutrina, pode não fazer. Dizer, não, isto não pode entrar na Bíblia. Porque para entrar na Bíblia tem que ter estas características e essa não tem essa característica. Uma dessas características. Portanto, alterações não há. Podes pesquisar acerca disso. Não acreditas no que eu te estou a dizer. A Bíblia é muito complicada, sabes? Porque, chame-se milagre ou não, é escrita de uma maneira muito, muito, muito esquisita. Porque tem uma componente de propagação. Portanto, o início do Novo Testamento, vais dizer, velho, está tudo escrito em aramaico, não sei o que mais. Então, qual é que era a língua dos comerciantes? Qual é que era o discípulo que não falava a língua dos comerciantes? Qual deles é que escreveu na Bíblia sem falar a língua dos comerciantes? Coisas propagaram-se, estás a ver? Aquilo pegou fogo. A doutrina pegou fogo, muito rápido. Então depois tu tens manuscritos perdidos por todos os lados, estás a perceber? Bom, normalmente vai sempre tudo bater ao grego e o caralho. E consegues, tipo, atestar essa veracidade. Mas isso estava a falar da parte do Novo Testamento em específico. Em hebraico, aramaico, tens uma data de coisas, mas a língua dos comerciantes era grego. Pois as coisas são escritas para serem disseminadas em que língua? Eu acredito no que estás a dizer, mas sempre fiquei com essa ideia de que não temos acesso à versão original. Vou pesquisar sobre e obrigado pela tua resposta. A cena de não teres acesso à versão original tem a ver com uma coisa que eu estou a dizer, que são os apócrifos. Entendes? Que são partes que são religiosas, mas que não são aceites como sendo pertencentes à Bíblia. Estás a ver? Porque há muita componente escrita religiosa antiquíssima que é folclórica. E a Bíblia, logo por a priori, tem uma componente necessária de inspiração. Portanto, tudo o que está escrito na Bíblia tem uma componente de inspiração. Estás a ver? De inspiração divina. E tu, por exemplo, tu podes escrever, se não se reconhece em ti essa inspiração divina, o que tu escreveste não vai parar à Bíblia. Está a ver? É difícil, pá. E há muita gente que se baseia nos estudos dos apócrifos todos e não sei o que mais. Mas tens muita coisa dessas que é mais folclórica do que outra merda. Tá? O problema da Bíblia é que as traduções podem desvirtuar o sentido do texto e, consequentemente, a interpretação. Não te preocupes com isso. Acontecem alguns problemas que são... Isso é um tema que é mais lançado onde se vêem problemas dentro da Bíblia. Portanto, olha, por exemplo, no Novo Testamento, quando Jesus se refere a um não crente como um cão, isso levantou alta polémica. E depois tu vais ver a tradução e não é um cão. Se calhar procuras pelos momentos mais não é conflituosos, não é não consensuais, está-me a faltar a palavra. Quando temos um problema, quando são coisas que levantam questões, procura por isso, pelos momentos mais questionáveis, pá. Não é a palavra que eu quero, pá. Controversos. Controverso era, dúbios também pode ser, mas controverso era a palavra que eu queria. Controversos. Sim, senhor. Exatamente. Momentos da Bíblia controversos. E vais ver que muitos deles são explicados por causa das traduções. Pronto, tiras isso de cima da mesa, pá. O resto já consegues comer tudo, pá. Porque mesmo que tenha uma palavra diferente ou não sei o que, o mínimo está lá. Não se esqueçam que a Bíblia foi escrita para ser lida por vocês, não é por ninguém ler para vocês. A Bíblia é escrita para ser lida por nós próprios. Percebem? Portanto, confiem nessa merda. Controverso era a palavra perfeita. Estava mesmo a faltar. Thanks. Mas quem escolhia quem podia escrever na Bíblia ou não, quem percebia se era por inspiração ou não. Portanto, quem escreve tem que ser um santo, tem que ser um profeta. Tem que ter um contacto com a palavra de origem divina. Entendes o que eu estou a dizer? Maioritariamente essas histórias controversas são do Velho Testamento. Acabei de dar uma que é controversa de Cristo. Que é aquele acontecimento em que Cristo se chega a uma mulher que não é fiel. E os apóstolos reagem mal ao facto de Cristo ajudar diretamente a mulher que não é fiel.
E Cristo explica que a mulher não passa de uma ovelhinha. Ela não tem o conhecimento, não tem a doutrina, não tem a história, não tem a escola. Estamos num momento de viragem. E ensina que uma pessoa que não tenha acesso e que não seja crente pode ser melhor pessoa do ponto de vista de comportamento e de moral do que uma pessoa crente. É esse o ensinamento. Não entendem como há pessoas que não acreditam que Jesus existiu? Epá, isso é quase impossível. É. Porque Jesus existiu é quase certo e sabido que existiu, mano. Há muitos mais manuscritos que comprovam que Cristo existiu do que outras pessoas da história, como o Júlio César, o Alexandre o Grande, etc. Pois, isso aí não dá. Acho que é maior que... Mas isso é uma beca farfetched até, porque até os ateus dizem todos que existiu. Para mim, qual é que é a parte mais controversa da Bíblia? Deuterónimo. Deuterónimo é o mais controverso, mano. Controverso porque é tudo... É uma questão de comportamental, são regras comportamentais. Não é ação, mas incide muito em regras comportamentais que são para distanciar o comportamento dos crentes daquilo que era o comportamento normal na época. É complicado, não é? Diz lá que não podes, tens que cortar a barba assim. Não podes ter a barba assada, tens que cortar a barba assim. What the fuck? Mas agora, se eu cortar a barba assada, vou para o inferno? What the fuck? Tipo, Deus vai ficar chateado comigo. Estás a ver? Portanto, é complicado, estás a ver? De encaixar. Yeah. Somente fui ateu a vida toda. Um dia fui para um hospital com um ataque de pânico horrível. Tive uma conversa de 1 hora com uma enfermeira mais velha que me tranquilizou, recomendou-me ler um versículo da Bíblia. Não sei como explicar, mas até o dia de hoje sinto que aquilo foi intervenção divina. Graças a isso, conectei-me com Deus e estou muito melhor. Opa, isso aí é tal coisa. Eu costumo dizer, mano, nessa componente da fé, se vocês não procurarem, vocês não encontram. Pá, é foda, mano. É como procurar as chaves do carro. Tipo, se tu não sabes das chaves do carro, tens que as procurar para as encontrares. É muito difícil encontrar sem querer. Olha, as chaves estão aqui. Aí, foda-se, nem sabia que estavam perdidas. Pá, isso é raro de acontecer, estás a ver? Até uma coisa que tens que pesquisar, tens que ler, e depois aquilo clica-te. Ou então não. Pode não te clicar. Se não te clicar também não há problema nenhum. Mas a questão é que, epá, exige o seu quê de procura. Achas que algumas dessas atitudes de Jesus mudavam de acordo com o mundo atual? Nunca, nunca. A doutrina de Cristo é intemporal. Podes não concordar com ela. É totalmente intemporal. Cristo então é mesmo, esquece, mano. Dali já não sais. E roça à perfeição a doutrina. Portanto, se tentares encontrar lá loopholes e o caralho, não encontras. Não consegues chegar ali e dizer, espera aí. Então, mas o profeta fez isto. Ou achava isto. Mas isto não pode. Não tem nada a ver com isso. Como é que lidas com esse tipo de controvérsia como a da barba? É aceitar que algumas coisas são para ser mais levadas a sério que outras? Não tem nada a ver com seriedade. Há coisas que são temporais e outras não. Imagina, há coisas que são escritas para marcar a diferença entre aquilo que era normal no povo e aquilo que era normal a seguir. Portanto, olha, nós como povo seguimos esta doutrina e vamos vestir-nos assim. Porquê? Porque os outros vestem-se assado. Vamos pentear-nos assim, porque os outros penteiam-se assado. Vamos comer assim, porque os outros comem assado. Vamos cuidar da nossa pele assim, porque os outros cuidam da sua pele assado. Estás a ver? É uma doutrina temporária. Estás a ver? É para incidir naquele momento. E tu vês isso, pelo menos eu vejo isso como uma coisa fundamental para, né, para depois propagar a fé cristã. É para aquilo explodir. Porque a ideia é depois o propagar da palavra, o explodir e chegar a todos os cantos do mundo. O problema disso da barba é que no islamismo se segue o profeta e não Deus ou um descendente seu direto. Mano, como é que estás a falar de islamismo se nem sequer havia islamismo quando a Bíblia foi escrita nessa parte? Tem mesmo a ver com religiões pagãs da altura. Religiões que faziam sacrifícios de crianças, de mulheres e o caralho. Para deuses que são vistos como demoníacos. Aos olhos da fé cristã. Não tem nada a ver com o islamismo. O livro do Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, já li, ainda era miúdo, ainda não era adulto. Fala muito sobre como as instituições religiosas reescrevem ou interpretam eventos bíblicos. Pronto, mano.
Também li o livro. Mas olha que tens isso bem dissecado e bem contrariado por imensos teólogos, e muitos deles que não são católicos. Eu não sou católico, não. Sou cristão, exato. Mas não pões a tua fé numa igreja tipo evangélica ou católica. Não, eu tenho uma proximidade com a igreja católica. Por isso simplesmente não sou católico, não sigo a igreja. Vou dizer que não tenho proximidade com ela do ponto de vista de doutrina e do ponto de vista de moral e do ponto de vista social, etc. Mas não sou completamente... Não sou católico de maneira nenhuma. Mas é uma questão de fé. Se calhar se leres da Bíblia depois vais-te aproximar de alguma igreja, se te der algum clique. Mas não é o meu caso. Não me engano, é uma passagem da Bíblia onde Jesus volta ao templo de Jerusalém e fica irritado do comércio que se instaurou lá desde a última vez que o visitou, inclusive a vir às mesas dos gajos e tudo. Não sou religioso, mas já acompanhei família à Fátima e tive essa sensação de ter demasiado comércio. Não sei se estou a ser cínico. Não me lembro dessa parte, pá. Cristo explica muito a cena de rezar em privado. De transformar a reza numa coisa reservada, numa coisa privada. Tu não podes rezar para o outro ver que tu rezas. Não podes rezar para seres reconhecido como uma pessoa de Cristo. Eu sei que a tua mulher não faria isto, mas se a tua mulher quisesse batizar os teus filhos na igreja católica agora, não tinhas problemas com isso? Não, eu é que queria. Eu queria batizar os meus putos. E a mulher é que não quer porque é ateia. E eu também não tenho problemas com isso porque eu também só fui batizado com 10 anos. Prefiro que as crianças tenham a sua curiosidade para a coisa e que depois, se quiserem, façam mesmo catequese, nem que seja 1 ano, para poderem ser batizadas. Gostava que os miúdos fossem batizados, como é óbvio. Os miúdos rezam todos os dias comigo, caralho. Todos os dias de manhã ou à noite rezam comigo. Hoje foi de manhã. Deus deixou-nos a Igreja Católica Apostólica Romana, concordo, mas Jesus também ensinou outras coisas. Isso depois depende da tua fé, pá. Para mim, tipo, a paixão de Cristo não tem uma ponta não tem uma ponta solta. Tudo o que lá está tem um significado concreto. Concreto, direto. Ora pensa, na paixão de Cristo, quando Cristo nasceu, qual é que era a religião correta? Cristo não comia porco. Qual é que era a religião correta? Era a religião do Antigo Testamento, que dizia que vinha o profeta. Era a religião correta. Para Cristo e para os cristãos, o Antigo Testamento faz parte da Bíblia. Também é nosso. Então é a componente correta. Certo? Quem é que matou Cristo? Não foram os gajos da igreja certa? Eu não consigo dar a volta a essa merda. É de Mateus, entrou no templo. Ok. Porque o templo não era um sítio para comércio. Normal, né? Por causa de corrupção e de comércio, né? Não era a casa de Deus no mercado. Pronto. Tu achas que se a religião certa, na paixão de Cristo, que é a tragédia mais trágica da história, tens uma tragédia escrita por gente dos mais inteligentes, os dramaturgos mais inteligentes do mundo, ninguém conseguiu escrever uma história tão trágica como a paixão de Cristo. Toda cheia de pormenores concretos. Eu acho que isso é uma mensagem bastante clara. Eu pelo menos vejo como tal. Diz que cada um tem a sua fé. Eu quando leio isso a mim só me diz uma coisa. A Igreja Católica é estupidamente capitalista. Mano, foda-se. Puta, é assim. Houve muita coisa feita de mal em nome da Igreja Católica. Né? E em nome de Cristo. Pela Igreja Católica. Mas foda-se, se tu fores pensar na quantidade de dinheiro que a Igreja gastou com o povo, tu tens imensos, ainda hoje, é importantíssima em muitíssimas cidades e vilas e comunidades e países e o caralho. Mas a Igreja Católica foi criada por Deus, o judaísmo e todas as outras não. Pronto, está bem. Não quer dizer que a outra não fosse correta. Porque é correta. É uma cisão, não é? Do Antigo Testamento para o Novo Testamento há uma cisão. Quem chega ao Antigo Testamento e parou ali, e há quem continue. Não quer dizer que o Antigo Testamento para um cristão seja incorreto. E a verdade é que Cristo foi morto pela religião correta da altura. O que é que isso diz? Isso diz logo a priori que a Igreja vai fazer merda. Mano, logo a priori, diz já.
Confies ou não confies, sendo ou não sendo a correta, cuidado que eles vão fazer merda. Mano, é uma mensagem óbvia, clara. Os gajos mataram o profeta. Porquê? Por uma questão de poder. Não é que o profeta lhes tenha feito alguma coisa de mal. Cristo não lhes fez mal nenhum. Abalou, foi com o coração das gentes. Sacudiu o poder, percebes? A hierarquia tremeu. E, pumba, mata. E o que é que Cristo fez de mal? Isso depois, quando vocês lerem, mas vocês tiram as vossas conclusões, mano. Eu também não sou um especialista na matéria, pá. Portanto, é isso, mano. Por isso é que eu não sou católico, mano. Atenção que não tenho nada contra a igreja. Mas a minha fé diz-me que não é na igreja. Não é que não me sinta bem lá. A igreja católica não vai fazer merda segundo Cristo. Vai sim. Não tem esse propósito. Mas vai. Subentende até, é claro que vai. Tem todo o seu valor, toda a sua base, toda a sua importância e é só fundamental para passar e para propagar a palavra de Cristo. Portanto, tem uma importância fundamental naquilo que é o propósito de Cristo. Mas que vai fazer merda, vai. E depois tu olhas para a história e vês perfeitamente que já fez imensa merda. Pá, não é a minha cena, estás a ver? Eu vejo a cena entre mim e Deus, mano. Eu não tenho cá intermediários, pá. Pá, e se estiver errado, mano, pá, estou errado. Mas eu só tenho a minha fé, não tenho a fé dos outros. Não quer dizer que não gosto de estar com outras pessoas cristãs ou católicas e que não valorize a coisa, que ache mal, nada disso. É só uma questão da minha fé. A minha fé não me aproxima muito da igreja. Apesar de respeitar e de perceber, não me aproxima muito. É uma coisa que eu não valorizo. A minha fé é demasiado importante para se comparar com a igreja. Percebes o que eu estou a dizer? Achas que o anticristo está entre nós? Mano, quando o anticristo estiver entre nós, ninguém sabe. Diz na Bíblia. Tudo o que for, vai ser ali, ou vai ser quando, ou é este, ou é aquele. A parte do Apocalipse, está escrito no Apocalipse, que ninguém vai perceber quando é que vem, ninguém vai perceber quando é que é, e ninguém vai saber quando é que é. Só Cristo sabe. Portanto, diz lá explicitamente essa merda. Portanto, é tipo, tu quando vês um gajo a tentar fazer contas para perceber quando é que é o anticristo, ou quando é que é o Apocalipse, mano, é um gajo que não leu aquilo com atenção. Acho eu. Portanto, isso aí é claro. Portanto, estares aqui, pá, até o Newton, que é provavelmente o gajo mais inteligente da história, fez contas acerca do Apocalipse. Mas também fez contas de uma maneira estúpida. Fez contas de uma maneira em que foi para provar que as pessoas que diziam que o fim do mundo vinha aí estavam incorretas e que não era minimamente bem fundamentado. Porque, segundo a Bíblia, nunca poderia acontecer o fim do mundo, e, portanto, olhando para as coisas cronologicamente e dissecando a Bíblia por datas, o fim do mundo nunca iria acontecer antes de 2000 e não sei quanto. Pronto. Pá, foi o Newton que disse. Não fui eu. 2040 ou 2050, uma merda assim. Mas ele não fez isso à procura da data do final do mundo, entendem? Foi no propósito de mostrar às pessoas e deixar a mensagem às pessoas que quem tem esse tipo de conversas é impossível saber o que está a dizer. Correto? Tipo, está no livro. Portanto, se tu dizes assim, velho, eu acredito no anticristo. Pá, então se acreditas no anticristo é porque acreditas na Bíblia e na parte do Apocalipse, não é? No Book of Revelations. No Book of Revelations diz que o tempo só Deus sabe. Puto, então se calhar não era de ouvires as pessoas a falar acerca disso. Eu acredito que Cristo virá eventualmente uma segunda vez. Oh puto, eu acredito na Bíblia. Portanto, sim. E vais ter uma Terra 2.0. Queria meter aqui outro ponto. Acho que concordarias que se tivesses nascido na Arábia, muito provavelmente eras muçulmano e estaríamos aqui a ter uma conversa ao contrário. Neste caso, como é que defendes a religião que acreditas hoje, sabendo que foi condicionada? Primeiro, não foi condicionada. Segundo, a palavra de Cristo chega a todos os pontos. Tanto que Cristo está dentro do Corão. Portanto, um árabe que não aceita a palavra de Cristo, não aceita porque não quer. E porque se calhar quer sobreviver. Porque se fores porque se quiseres sair do Islão, a tua família deserda-te e matam-te. Excelente. Especial.
Portanto, certo, mano. O que tu podes dizer é, e as pessoas que vieram antes de Cristo, ou antes do Antigo Testamento. Essa já é outra questão. Mas as pessoas que nasceram antes de Cristo foram 2% da população, no total. Portanto, teoricamente, Cristo veio o mais cedo possível, para que a sua palavra pudesse ser verdadeiramente bem propagada. Portanto, não é ao acaso que Cristo aparece no Império Romano, etc. Teoricamente, o momento é visto por vários teólogos e historiadores como o momento mais cedo para que a palavra de Cristo pudesse perdurar e espalhar-se por todo o mundo. E a verdade é que perdurou e espalhou-se por todo o mundo. Se pudesse ter vindo mais cedo e feito o mesmo, é discutível, O jogador do Pop vai ouvir. mas parece-me cedo o suficiente, tendo em conta que 2% da população nasceu antes de Cristo. Os outros 98% nasceram depois. Se eu não acredito na Bíblia, não acredito na reencarnação. Exato. Dizer que não é condicionado é wild. Não é condicionado. Tu tens a tua liberdade para teres a tua fé. Como pessoa. Sempre. Qual é que é a religião mais comum em Portugal? Agora, nenhuma. O que está na moda é ser ateu. Se tu fores perguntar a todas as pessoas com 30 anos qual é que é a percentagem de ateus. Pronto. E agora pergunta qual é que era a percentagem de cristãos há 50 anos atrás. Era maior. Nos jovens de 30 anos era muito maior. Então, tens a liberdade para te dissociar da palavra e aproximar-te da palavra. Seja em que canto do mundo for. Vais dizer, velho, mas um indígena que esteja numa ilha que não tenha contacto com o mundo. Pronto, mano, esse não vai lá. Esse vai ser visto por Deus como um dos que nasceu 2% antes de Cristo vir. Teoricamente. Mas se quiseres renegar a palavra, renegas por ti. Dificilmente podes dizer que não tens acesso a ela ou que não sabes de onde é que ela vem ou onde é que a podes encontrar. E o que é. Por isso o que eu vos digo, segundo a minha fé, é tomem a decisão que quiserem, mas não o façam em ignorância. Pelo menos pesquisem, pelo menos procurem, leiam acerca da religião A, B, C, podem ir para o judaísmo, para o islamismo, para o hinduísmo, para o cristianismo, leiam as 4, procurem acerca das 4, dissequem as 4, puxem pelas coisas. Não tomem decisões em base em ignorância. Aí é que não me parece boa ideia. O que eles querem dizer com condicionado é no sentido do cristianismo é-te incutido desde criança por causa de família e sociedade portuguesa. Está bem, Ivo Dias, está bem, puto, mas esse condicionamento vale pouco, muito pouco. Porque tens muita gente a vir de um berço completamente cristão e a ir para o outro lado, e tens muita gente a vir de um berço em que ser cristão é bom para matar, e depois são cristãos. Portanto, a questão aqui é até onde é que pode ir? É a nossa componente individual. Mano, a mim o que me cheira esse tipo de discurso é a vontade que se tem de imputar esse tipo de responsabilidade a alguém que não seja a nós próprios. Não falas do livro de Enoque ou do Evangelho de Tomé, se calhar que devias, são apócrifos, mano. Estes livros pura e simplesmente são apócrifos, são pura e simplesmente folclore. Escreveu-se muito folclore baseado naquilo que é o texto bíblico. Imenso folclore, muito mais há de folclore do que de texto bíblico. Deixa de ser folclore. Mano, tens apócrifos na Paixão de Cristo, mano, em que até só viu música e o caralho. Na ressurreição de Cristo. Pá, eu percebo a cena do trovão e o caralho. Somos condicionados? Claro que somos condicionados, mas o problema é que não importa. E há provas claras que não importam. Só a ti diz respeito. Qual é que é a pessoa no mundo inteiro que não sabe o que é a religião cristã e a palavra de Cristo? Que não sabe que ela existe? Mano, a partir do momento em que sabes que ela existe, de onde é que te vale o condicionamento? Tens que fazer perguntas. És tu que as fazes, a curiosidade é tua. Isso só depende de ti, puto. Isso aí não podes arranjar desculpas para essa merda. Para ser A, B ou C. Que só a ti diz respeito. Estamos a falar de uma questão de fé. Estamos a falar de uma questão literalmente de fé. Que não deve ser fomentada em ignorância pura. Isso é que é perigoso. Isso é que é perigoso, que é não saberes um caralho, não lês um caralho, não percebes um caralho e dizes, mas eu acredito nisto. Sou agnóstico. Isso é que me parece preguiça. Podes ser agnóstico na mesma, mas não tomas essa decisão sem o mínimo de conhecimento. E depois cada um tem a sua fé e uma pessoa tem que respeitar a fé de todos, pá, e andamento. Não é? Como é óbvio. Mas eu da minha só posso falar da minha. Eu penso assim, eu não imputo a minha fé na responsabilidade da minha avó. Eu questiono se o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo. Jesus é pura bondade, Javé era mau e Jesus diz aos judeus várias vezes que eles adoram o diabo.
Eu acho que isso é bastante fácil de explicar, mano. Porque é que é o mesmo. E olha que Deus não era mau. Porque a questão da bondade e maldade aos olhos de Deus é altamente, é filosoficamente extremamente diferente daquilo que é a bondade para nós. Imagina que Deus mata alguém. Se tu matares alguém é uma coisa atroz. Aliás, foda-se, está nos 10 mandamentos logo. Portanto, foda-se, está logo mesmo na base do que não se pode fazer, certo? Mas Deus matar alguém é pecado? Se vires Deus, como diz na Bíblia, que é literalmente o Criador e o dador da vida, ele tirá-la não é pecado nenhum, mano. O gajo é o boss, o gajo faz o que lhe apetece. E depois tirar a vida, tens toda uma página depois. E se dizer que o Deus do Antigo Testamento era mau, mano, é uma cena muito Jeová. Acho mais perigoso dizer que se é desta ou daquela religião sem conhecimento do que dizer se é ateu ou agnóstico sem conhecimento. Consegues entender este raciocínio? Não. Acho que não há desculpa para um ateu e para um agnóstico como não há para um cristão ou para um islâmico ou o caralho. Acho que é uma cena demasiado importante e que o pessoal tem que perceber a importância que tem. E como tal, as vossas decisões têm que ser baseadas dentro de uma curiosidade e da vossa interpretação. E a vossa interpretação pode permitir, como é óbvio, uma data de coisas erradas e de coisas ignorantes. Mas a interpretação tem que ser vossa. Percebem? Dizes, ó velho, mas tu tens a interpretação correta? Não, tenho a minha. Que é a que interessa. Eu só quero a minha interpretação, eu não quero a interpretação de mais ninguém. Eu não quero que ninguém me explique como é que se faz. Ninguém me explica como é que é, ninguém me vai explicar como é que deixa de ser e como é que eu tenho que fazer e como é que para ser próximo ou para ser longe. Ninguém. Tem que ser eu a chegar lá. A palavra de Cristo foi escrita para nós lermos e para nós interpretarmos e para nós sentirmos. Portanto, dentro da minha fé é assim. Portanto, não é um padre, uma reta qualquer que me vai dizer como é que para eu estar a fazer bem ou mal. A minha fé é contra essa merda. Com todo o respeito pelos padres e o caralho, ninguém lhes perguntou nada. É simples. Portanto, comigo é assim. Certo? Não é Jeová, é agnóstica, mas vais perceber com o tempo. Já li tudo o que tinha a ler acerca do gnosticismo. E já li os apócrifos todos. E se vais para o lado apócrifo, eu acho, na minha fé, é que tu gostas é de folclore. Portanto, qualquer dia escreve-se aí um livro apócrifo do Toy. Ou da Cristina Ferreira. É o que diz a minha fé acerca do sol do gnosticismo e do sol dos apócrifos. E do Enoque. Mas está bem, eu respeito que seja a tua fé. Agora estás-me a dizer, segundo a minha fé, tens que perceber que eu acho que o teu gajo que escreveu as cenas é o Toy. Pá, o teu profeta ser o Toy é fedido, pá. Mas eu tenho que respeitar isso, estás a ver? Ou o Kim Barreiros. Pá, respeito. Há merdas piores. Acredita que há merdas piores. Para tomares essa decisão super informada, tinhas de ler tudo que existe sobre todas as outras centenas de religiões pelo mundo fora. Não são centenas, são só 4. São só 4. Nota-se que percebes mesmo do assunto, como eu de Bóssia. Exatamente, a ideia não é perceber do assunto. A ideia é ler, pesquisar, ir atrás da tua curiosidade, estás a ver? Até te saciares. E depois quando te sacias, logo se vê como é que ficas. Depois tomas a decisão só por ti. É assim que eu faço. Eu acredito que toda a gente se devia debruçar bastante no assunto da religião, sendo que é um dos pretextos mais usados para guerras e afins. Nem é por aí, pá. É mais a componente espiritual, pá. A componente espiritual é muito importante para qualquer pessoa. Mesmo para quem não liga e não acredita em qualquer tipo de espiritualidade, pois vão ser as pessoas... Pode ser uma pessoa super intelectual e tudo mais. Acho que por trás da nossa consciência, pá, tipo, não há nenhum ateu que não valorize a nossa consciência. E a consciência é uma coisa que nem sequer consegue ser bem definida, hoje em dia, pela ciência mais avançada. É sempre complicado. Se há tanta miséria no mundo, das duas uma, ou Deus não é todo poderoso ou não todo bom, para ser todo poderoso não poderia haver miséria, se calhar subentende que haja gente em bem melhor condição espiritual na miséria do que noutras pessoas na riqueza. Nunca te passou na cabeça que pode mesmo não haver nenhum Deus? Passou? Mas não passou. Eu não fui indoctrinado do ponto de vista religioso pelos meus pais nem pelos meus avós. Os meus pais não são religiosos. A minha mãe agora é mais, mas nunca ligou e o caraças. Enquanto eu era jovem e o caraças nunca ligou. O meu pai ainda hoje não liga praticamente nada.
Os meus avós eram religiosos. Os meus avós maternos eram mais, mas eu também era mais distante dos meus avós maternos. A minha avó paterna era religiosa, mas menos que os meus avós maternos. E o meu avô paterno era o menos religioso de todos. E foi com ele que eu li mais a Bíblia. A primeira vez que eu li a Bíblia foi com o meu avô paterno. Isso é tudo, pá, discussão, pá. É foda, percebes? Mas eu só vos posso dizer isto, entendem? Não tomem essas decisões em total ignorância. Dizem, velho, mas eu vou ler as merdas e o caralho e também vou ler mal e vou perceber mal e o caralho, mano, que se foda, mano, que se foda. Percebe tudo mal. Eu estou-me a cagar, mas pelo menos procura. Mas são 100 religiões. Não são só 4. Então, pronto, pesquisa minimamente acerca das 4. Lê, vê o que é que te interessa. Vê o que é que achas que faz sentido. É uma religião em que o mundo está em cima de uma tartaruga que está em cima de um elefante. Pronto. Portanto, pelo menos a minha fé diz-me assim. Vocês procuram. Certo? E depois de procurarem e de saciarem a vossa curiosidade, alguma coisa clica dentro de vocês. Diz, velho, clicou, sou ateu. Pronto, então clicou, és ateu. Saciaste a tua curiosidade, saciei, velho. Pesquisei, mexi-me, fui ler e o caralho, pesquisar e vi gajos a falar, pá, curti como o caralho, aprendi como o caralho, pá, sou ateu. Pronto. Tá bom. Tens muitos gajos assim. Tens teólogos ateus. São mesmo especialistas na matéria. Esses não sabem o que eu sei. Esses gajos sabem mesmo, de uma ponta à outra. É a arte deles, é a história deles, é a profissão deles, é o métier deles. E os gajos são ateus. Portanto, é óbvio que vocês podem ser ateus fazendo a vossa pesquisa e saciando a vossa curiosidade. Isso depois, pá, já é convosco. A única coisa que eu vos posso dizer é não tomem a decisão em pura ignorância. Porque ignorantes a gente vai ser sempre, pá, porque são coisas, pá, não é? Mas pura ignorância, tipo, sem procurar, sem ler, sem mostrar curiosidade, sem ter vontade de perceber o que é que é. Ok, eu não acredito no islamismo, mas o que é que é? O que é que diz? Como é que funciona? Não é? Isso é uma pergunta perfeitamente normal. Ok, então e no cristianismo? O que é que diz? Como é que se tem que fazer? Como é que funciona? Então e no judaísmo? Então e no hinduísmo? Pronto. Só isso já chega para vocês sentirem uma proximidade a uma coisa em detrimento de outra. E depois pesquisam um bocadinho acerca da coisa. Já, foda-se, então peraí, mas há 77 livros? Não, há um livro que é mais importante. Então vamos nos focar neste. Pronto, o que é que isto diz lá? Pesquisando na net diz sempre que existem milhares de religiões e crenças pelo mundo fora. Pois, mas isso é pesquisando na internet, ok, mano? Se fores qualquer teólogo te vai dizer que existem apenas 4 religiões que são cimentadas e fundamentadas como uma religião. São só 4. O resto é tudo Gods of the Gaps e o caralho. Entendes? E interessa para literalmente zero, é 200% de folclore. Há 4 que não são folclore. Porquê? Essa é a questão que tens que fazer. Então incides nessas 4. Procuras essas 4. E depois vais ver que algumas vão dizer, ok, já percebi porque é que esta religião existe. Depois vais encontrar uma que não faz sentido existir. Depois vais fazer as tuas perguntas, mano. Tem que ser vocês, entendem, manos? Eu percebo, eu gosto da vossa curiosidade. Eu, como cristão, adoro a vossa curiosidade. Entendem? Até me surpreende a vossa curiosidade. Porque o que eu estou à espera é que vocês chegam cá e façam tipo, velho, estamos em 2025 com tanta ciência, como é que se pode acreditar em Deus? Estão a ver? Esse tipo de perguntas, mano. Mano, estás a perceber, mano? Parece que estás a falar com um cão. Vocês não estão a fazer esse tipo de perguntas, certo? Portanto, eu até fico surpreendido, percebem? Porque mesmo nos meus amigos mais velhos do que vocês, ou muitos de vocês, né? Não estou aí que não há gente a ver que seja mais velha do que eu. Tipo, mesmo esses gajos não ligam. O meu melhor amigo é ateu. A mim o que me custa, entendem? E eu sou sincero e só estou a dizer é que vocês não pesquisem acerca de nada e depois tomem decisões acerca da vossa espiritualidade. Pensem lá. Imaginem que a quantidade de pessoas que são agnósticas. Ser ateu é não há Deus nenhum. Não há nada. Certo? Não há um caralho. O que é o agnóstico? O agnóstico é, eu acho que há qualquer merda. Mas eu não faço a mínima ideia do quê. E não, eu acho que há qualquer coisa. Eu acredito que haja qualquer coisa. Mas eu não sei o que é, nem ninguém me vai conseguir explicar, nem vou conseguir perceber e não sei o que, não sei o que mais. Isso para mim é que já é grave, estás a perceber? Acho que, tipo, se achas que há qualquer coisa, pelo menos pesquisa. Pelo menos pesquisa, sacia. É uma questão de saciar a tua curiosidade.
Assim é a tua curiosidade. Nem tudo cabe na nossa lógica limitada. Se Deus é infinito, faz sentido que algumas coisas estejam além da nossa compreensão. Tens a certeza? Deus fez-nos à imagem de quem? Assim, esse discurso pode não ser cristão, porque tens deuses para todas as religiões. Mas, segundo a cristã, nós somos feitos à imagem de alguém. Também há cristãos criminosos e presos, como é óbvio. Cristão está o inferno cheio. Na sociedade islâmica, por exemplo, é na boa apedrejar mulheres? Não, não é. É um castigo. Portanto, não é uma coisa boa. É uma coisa aceite socialmente, mas que não é vista como boa. Falei disso exatamente há bocado. Existe uma data de coisas aceites socialmente em várias culturas e mesmo na nossa cultura, noutros tempos, eram aceites. Que eram corriqueiras. É assim que se faz. Mas que não quer dizer que sejam boas. São más. São coisas más. Apedrejar uma mulher é visto como um castigo. Alô, o castigo é uma coisa má. O que é que pensas da questão do Adão e Eva povoarem a Terra versus a evolução da ciência? Acho que é uma questão mais simbólica do que outra coisa. Porque é muito diferente a mensagem de Deus e a palavra de Deus do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Da mesma maneira como Deus se manifesta, não digo tanto do lado profético, mas do lado, por exemplo, de mensageiro mesmo, com a presença o aparecimento de anjos e da palavra divina, e a manifestação de Deus é muito diferente antes e depois do Messias. Muito, muito diferente. Portanto, eu vejo mais por um lado simbólico. Não leva à letra. Achas que a fé é única à pessoa e deve ser descoberta por ela ao longo da vida e com pesquisa? Sim. 200%. Mas eu acho isso por uma questão da minha fé. Acho que a curiosidade é vossa. Acho que vocês são feitos à imagem de Deus e, como tal, são feitos com a capacidade e com a curiosidade para levantar as pedras do chão e espreitar o que é que está lá para baixo. E que essa curiosidade é inata dentro de vocês. É uma coisa com a qual todos nós nascemos. E depois é só sermos mexidos. É só levantarmos perguntas e termos energia para ir procurar respostas. Só isso. Estás a ver? Se sim, achas que uma criança deve ser batizada ou acreditas que isso deveria ser feito só quando a pessoa está consciente da sua religião? Eu gostava de batizar os meus filhos pequenos por mim, não por eles. Por mim, pela minha fé. Batizar para mim é importante e gostava de os batizar, mas por mim, não por eles. A fé deles é a fé deles, nada, a mim não tem nada de respeito. Eu não tenho qualquer tipo de imputação nem de responsabilidade na fé deles. Portanto, eu fui batizado com 10 anos. Portanto, não te faz nenhuma confusão a tua mulher ser ateia? Não. Ou, por exemplo, a tua mulher é ateia, mas os teus filhos estão a ser educados por ti pela doutrina cristã e isso não lhe faz nenhuma confusão? Também não. Então também não lhe faz confusão eu ser cristão. Mano, aqui é simples. A fé dos meus filhos é dos meus filhos, não é minha. Portanto, os meus filhos vão ter a curiosidade deles e vão perguntar porque é que a mãe é ateia. Eu vou dizer, pergunta à tua mãe. E depois vão perguntar porque é que o pai é cristão. Eu vou-lhes dizer e vou-lhes explicar. E depois a curiosidade deles vai apontar no sentido que tem que apontar. E eles têm que se mexer nesse sentido. E depois chegar às suas conclusões. E se eles forem curiosos e mexidos, não forem preguiçosos e não forem burros como a puta que pariu, eles vão tomar a sua decisão. E depois podem ser espetaculares e super inteligentes e super curiosos e o caralho e ser ateus, como podem ser inteligentes e espetaculares e brutais e ser islâmicos. Estás a perceber? Mas isso só a eles diz respeito, mano. Essa merda já não é comigo, mano. Só estou mesmo a tentar perceber que não entram em divergência por haver essa diferença religiosa. Não há divergência nenhuma. Mas atenção que a minha mulher é agnóstica, mas eu já a vi bem mais longe de Cristo do que o que ela está agora. E se perguntarem porque é que os batizaste, porque sou cristão, daí a resposta mais fácil de sempre. Um pai não aceitaria nem permitia que o meu filho escolhesse a religião islâmica. Epá, para mim ia ser muito difícil de engolir essa merda. Mas, opá, eles são pessoas, mano. Portanto, permitir nem sequer está dentro do meu vocabulário. Pá, eu como pai, pá, o meu poder só vai até um certo ponto. Porque isso é uma questão de fé, mano. Eu dizer, filho, não podes ter essa fé, mano, isso é foda, mano. Eu nunca na vida posso dizer isso, pá. Não aceitar. Opa, ia-me gostar imenso. Imenso, mas teria que aceitar, não é? Achas que a tua forma de educar iria imediatamente tirar a hipótese do teu filho ser islâmico? Não, mano.
Não, Frank, porque a partir de um certo momento no desenvolvimento de uma criança e de um pré-adolescente e de um adolescente, a palavra que menos conta para eles é a palavra dos pais. E isso é visto biologicamente como uma arma muito importante no desenvolvimento da criança. Portanto, a criança chega a um ponto em que tudo o que o pai e a mãe dizem é a primeira coisa a ser questionada ou refutada ou desvalorizada. Porquê? Porque a criança está a caminhar para a sua independência. Faz sentido? Isso é uma coisa que todos os pré-adolescentes, adolescentes, passam por isso, pá. Portanto, eu não te consigo dizer de maneira nenhuma, como é óbvio, que até onde é que consegue ir a minha capacidade de ensinamento na criança. Pá, e numa questão de fé, a única coisa que eu posso fazer é explicar a minha. Entendem? Eu não posso chegar ali e dizer é assim porque é assim. Não, para mim é assim. Para ti pode ser de uma maneira diferente. Pá, para mim, na minha cabeça tem que ser assim. Percebe o que eu quero dizer? E depois, como é óbvio, essa parte diz assim, então os putos deixam de ficar, deixam de ser influenciáveis. Não, deixam de ser influenciáveis pelos pais. São influenciáveis pelo meio onde crescem, pelos amigos, pelos grupos sociais onde se imiscuem e o caralho. Todos vocês passaram por isso. Em que a vossa mãe diz, é assim, e vocês, sim senhor mãe, é assim, e sim senhor pai. E depois chegam a um ponto em que vocês dizem sim senhor por uma questão de educação, mas vocês questionam tudo o que vem dos vossos pais. Tudo. Isso é normal. Vocês a crescer para se transformarem em independentes. Essa dissociação é bom sinal. É sinal de crescimento. E depois, mas isso não faz de vocês menos influenciáveis. O problema é que as vossas influências vão ser vêm do outro lado. Vêm do Numeiro, do Andrew Tate, estás a ver? Do Tiagovski. Pá, de gajos impecáveis, mano. Para vocês terem como referência. E depois, estás a ver? O que é que tu vais fazer como pai? Podes fazer nada, caralho. Só podes falar com a pessoa. Podes discutir com a pessoa no bom sentido, mano. Mas quando metes fé, puto, como é que tu vai... Mano, é impossível, mano. Não. A parte da fé é muito afetido, meu. Porque a fé é uma coisa sagrada para o ser humano, mano. Quando tu tens fé, essa merda fica por cima de tudo, mano. Passa por cima de tudo. Fica acima de tudo, mano. Tipo, Deus para mim é a única coisa que está acima da minha mulher. Mas está acima da minha mulher. Porque eu sei que é permanente na minha vida e na minha morte. A minha mulher pode cagar em mim amanhã. Ou pode morrer amanhã. Pode abandonar-me amanhã. Pode humilhar-me amanhã. Pode trair-me amanhã. Pode acontecer qualquer merda. Deus não. Deus é permanente. A partir do momento em que eu sinto, é a base de tudo. Acho que faria como tu se um dia tivesse uma mulher ateia. A única coisa que não faria era batizar os miúdos. Tendo a minha mulher ateia e eu cristão, acho que o melhor seria quando eles já tivessem a sua fé definida, serem batizados nessa altura, mas o resto faria igual. Tá bem, mas mesmo quando os putos definirem a sua fé também é cedo. Eu sei que é diferente o miúdo ser batizado com 1 mês ou com 10 anos, mas olha que com 10 anos também até onde é que vai a componente de fé de uma criança. Se for uma indoctrinação muito forte, ou uma criança muito desenvolvida do ponto de vista intelectual, muito madura, à idade. Portanto, vai dar um bocado ao mesmo. Não podes dizer a alguém que essa pessoa não acredita em algo que ela acredita. Claro, pá. Isso não dá para fazer assim, pá. Eu, como ateu, gostava de tentar perceber a religião. Se a fé não o fez por mim, a fé não funciona assim. Pelo menos no meu ponto de vista. Decidi procurar a área que mais perto me pode explicar a crença. Fiz um estudo minucioso e percebi que quanto mais entrava no tema, mais questões tinha. Querendo ou não, acreditando ou não, nunca teremos a resposta correta, portanto devemos, acima de tudo, viver nas nossas convicções. Claro, mano, eu acho é que vocês têm que pesquisar e têm que se mexer. Têm que ter curiosidade e têm que se mexer, têm que ler, têm que tentar perceber, como é que funciona esta, como é que funciona aquela. Pá, eu acho que isso é fundamental. E depois alguma coisa vai clicar, pá. Tipo, para mim a fé não é uma questão de... Não é uma questão palpável. Estão a perceber? Tipo, não é aquela coisa do... pá, não é ver para querer. Não é isso. É uma questão de sentimento. Percebem? É, epá, é como tu estares encostado à janela. A janela está fechada, não vês o sol, mas sentes o calor. Estás a perceber? É a melhor maneira de eu explicar. É tipo, mas a pessoa, tipo, tu percebes que está lá. Entendes?
É incontestável que está lá. É óbvio que está lá. Não, eu dou importância ao batismo. Para mim o batismo foi bem importante. Como pessoa. Fez muita diferença e eu senti o momento do batismo. Portanto, dou importância ao batismo porque eu o senti. Portanto, pronto, existe muita componente cristã e católica que é muito... não é muito, tem um nome, que é cerimonial. E o batismo foi uma cerimónia que eu vivi e que me tocou. Portanto, gostava que os meus putos fossem batizados. Batizados por mim. Estão a ver? Não sou eu que os batizo, mas eu gostava que eles fossem batizados por mim. Estão a ver? Eu gostava, não é eles. O mais importante é eles gostarem, não é? Acho que é uma razão altamente secundária para eu querer batizar as crianças. O mais importante é a ótica deles, é a perspectiva deles, é a vontade deles, é a curiosidade deles, é a decisão deles. Não, eu percebo-te, Godja. Para mim também não dá, mano. Eu percebo-te. Eu nesse aspecto também percebo, mas quando falamos de fé é complicado. Mas para mim a definição é essa, entendem? É tipo um gajo está na vida, encostas-te a uma parede, tens o sol a bater naquele lado da casa, e tu encostas-te à parede e não sentes nada, mas quando te encostas à janela sentes o sol, sentes o calor. Estás a ver? Pá, é a melhor maneira de eu vos explicar aquilo que eu sinto. Percebem? Como se fosse um calor, pá, que tu sabes que está lá. Tu sabes que vem de um sítio. Tu não estás a ver o que está lá, mas tu percebes que vem desse sítio. Percebem? Também tenho muita fé em Deus. Às vezes não sentes que Deus não fala, mas percebes que Ele está para guiar. Sempre, mano. Sinto a presença perpétua mesmo. A fé é aquilo que vocês acreditam. Não preciso ter ligação a nada, apenas responder às vossas questões. Vocês até podem acreditar que a Terra não existe e que fomos manipulados por uma pessoa viciada em Sims, e aquilo que vocês acreditam que responde às vossas questões inexplicáveis. Não vejo fé como muitos veem, mas é a opinião que formei. Pá, mas o problema é que a fé subentende mais do que uma explicação lógica das coisas, percebes? Não é a maneira como tu respondes às questões só. Porque é uma questão de sensação, de sentimento, pá. E o problema é que o livro abre-se com muita facilidade. E vocês, velho, mas eu vou ler essa merda toda, pá, e não vou ficar com fé nenhuma. Cuidado, pessoal. Cuidado com a proximidade de palavra divina. Mesmo que vocês acham que não é divina, cuidado. Porque vocês são tocados pelas coisas. E depois a maneira como são tocados pela palavra só depende de vocês, mas eu acredito em que pode ser uma coisa muito, pá, mais forte do que o que vocês pensam. Vocês fazem como quiserem, pá. Se a tua filha quiser ser islâmica e quiser usar a burca, por exemplo, já não poderia. Ainda bem. Fico super contente e tenho que agradecer aí à malta do governo, pá, e do parlamento, pá, por não poder. Mas a verdade é que se ela quiser usar uma burca, o que é que eu posso fazer? Olha, a única coisa que eu posso dizer é que não foi por mim de certeza absoluta, caralho. Foda-se, cortem-me os colhões. Porque por mim não foi de certeza absoluta. Isso aí eu posso-vos garantir. Mas é tal coisa, pá. Eu não projeto os meus filhos. Não me projeto a mim nos meus filhos. Eu não quero ser esse tipo de pessoa, nem esse tipo de pai. Putos têm que tomar as suas decisões, têm que ser as merdas deles. Têm que fazer o caminho deles e o caralho. E depois também há tempo para tudo. Percebo perfeitamente que os meus filhos se interessem por política mais tarde, ou se interessem mais tarde por religião, e não sei o quê. Acho perfeitamente isso. Perfeitamente banal e normal esse tipo de comportamento. Quer é que eles sejam educados, né, que tratem as pessoas com respeito e que não tenham paciência para gente de merda. Como é óbvio, que se dediquem que sejam capazes de escolher, admitir e esforçar-se pelos seus objetivos. Isso eu acho muito importante, desde cedo. Tratar as pessoas com respeito, tratar as pessoas com educação, não ter paciência para gente de merda, também é muito importante. Acho que é mesmo muito importante um gajo saber bater o pé a gente de merda, porque a gente de merda faz o que quer, porque ninguém bate o pé, porque é de borla, porque não há consequências. Portanto, acho que intransigência para com gente de merda também é importante. Eu vou ensinar-lhes essa merda. Depois tenham os seus objetivos, desde pequeninos, e que lutem por eles, que se dediquem a eles. Né? Quer ter putos espremidos. Isso eu quero. Isso eu vou me esforçar para que eles sejam.
Agora se vou conseguir ou não, pá. Não há duas crianças iguais, pá. Não é? São meus filhos, eu vou gostar sempre deles, né? Aconteça o que acontecer, eu vou gostar sempre deles. Acreditava e estava a deixar de acreditar até algo muito específico num momento muito sensível da minha vida a acontecer e para mim foi um sinal óbvio e deu-me esse tal clique. Opa, na componente cristã, essa cena funciona. Pedir um sinal funciona. Há muita gente que diz que funciona e eu posso-vos dizer que funciona também. A minha experiência diz que funciona. Portanto, pedir um sinal pode ser uma maneira bem... como é que se diz? Pá, mas também têm que saber pedir o sinal. True. Portanto, se calhar uma maneira assim bem preguiçosa de, de abrir a porta à religião, acho que não vai funcionar, true.